Olá, chorões e choronas, eu sou o Victor Guedes, sejam muito bem-vindos ao Chorístico, esse canal onde falamos sobre choro e a nossa tradicional música popular brasileira. E nesse vídeo eu decidi contar um pouco da minha história, como foi pra mim conhecer o choro, como foi pra mim chegar aqui e falar de choro pra você. Tudo começou por volta quando eu tinha mais ou menos 16, 17 anos. E eu sou natural de Guarulhos, cresci nessa cidade e aqui perto de casa tinha um prédio, onde era um prédio do PT, em que eles ensinavam diversos tipos de artes, violão, berimbau, capoeira, pintura, artesanato, por um custo muito irrisório. Foi uma época muito importante aqui porque começou a espalhar a cultura pelo bairro onde eu morava e foi uma coisa muito interessante. Você vê que tem pessoas interessadas, mas não tem muito acesso na sua cidade, o que é uma pena. Então esses projetos são muito importantes para fomentar a cultura no nosso país. E na época eu tinha um violão tonante parecido com esse aqui. Meu Deus do céu, pera. E consequentemente eu consegui tirar as músicas, fiquei interessado, consegui tocar alguma coisa. Inclusive gostaria de mandar um beijo e um abraço para minha professora Carolina, essa grande incentivadora na minha carreira musical. Um beijo, Carolina, muito obrigado pelos seus ensinamentos. E foi justamente aí que eu comecei a tirar minhas primeiras músicas brasileiras. Então eu comecei a entrar nesse âmbito da música popular, justamente porque a professora ela incentivava muito músicas populares para aprender. Então, conforme o tempo foi passando, eu ganhei um violão de presente, aqueles violão folk de aço, aqueles violão gordões, sabe? Com um estilo para tocar bem pop, bem sertanejo, um estilo de música diferente do que eu vim tocar depois. Mas justamente por eu ter um violão de cordas de aço, meu pai chegou em mim e falou: "Você tá tocando violão de aço? Você tem que ouvir uma música chamada Abismo de Rosas do Dilermando Reis." O que ele tá falando, hein? E aí eu ouvi essa música junto com ele e aí... E realmente uma música que eu nunca tinha ouvido na minha vida, um estilo também muito novo pra mim, era uma valsa, eu nem sabia o que era valsa, e totalmente dedilhado e muito brasileiro. E eu comecei a ouvir os LPs do Dilermando Reis e aquilo foi abrindo minha cabeça, eu comecei a ouvir mais choro, mais valsa, mais seresta. E aí eu aprendi a tocar o Abismo de Rosas. Penei bastante, porque não é uma música fácil, eu nem sabia que se usava a região aguda do violão pra solar. Isso é de pra caramba, né? Eu não sabia de muita coisa não. Mas aí foi que eu comecei a tirar os meus primeiros choros no violão. E eu percebi que aquele violão era muito difícil para solar. Então eu voltei pro violão de nylon, justamente por conta das dores nos dedos. E nessa época eu era da igreja. Sim, eu era da igreja. E foi na igreja que eu conheci um amigo meu, em que ele me apresentou o choro. Ele era um grande cavaquinista, já tocou o choro, mas ele ficou meio recluso, justamente por conta das atividades religiosas. E ele me apresentou uma roda de choro muito importante, que é a contemporânea, essa roda tradicional que tem na cidade de São Paulo. Quem lembra da saudosa época da contemporânea, onde era no fundo da loja, aquele espaço com paredes amarelas, as caricaturas dos grandes chorões e músicos da nossa música brasileira, aquele ambiente onde era a música em primeiro lugar, saudosa contemporânea. Quando eu comecei a frequentar já estava na fase final, mas mesmo assim era um ambiente muito bom. E ali meu amor pela música brasileira foi crescendo cada vez mais. E ele também me apresentou uma roda que era numa pizzaria aqui pertinho de casa, em Guarulhos mesmo. Um pessoal da velha guarda do choro de Guarulhos. E foi justamente nessa roda onde eu aprendi muito, meu repertório cresceu bastante. E ali eu comecei a estudar cavaquinho, eu ganhei um cavaquinho de presente. Eu posso contar essa história com mais detalhes uma outra hora. Mas foi ali que eu comecei a tocar cavaquinho e sendo incentivado a centrar e a solar as músicas no cavaquinho. E ele veio a se tornar o meu instrumento principal, ele e o bandolim. E nesse meio tempo eu saí da igreja, mas continuei indo nas rodas, continuei frequentando e conhecendo mais pessoas, fazendo novas amizades, tirando novas músicas, compondo bastante, conhecendo mais coisas, ouvindo muitos discos. Era uma fase muito boa, meu Deus. E consequentemente, conhecendo mais pessoas, eu fui conhecendo mais rodas também. Essas rodas foram muito importantes pra mim. E duas rodas que eu acabei conhecendo e indo bastante foi a roda do pessoal do Choro da Gruta, a roda do Bar do Bacalhau, acontecendo ali na Vila Madalena. Inclusive essa roda do Bar do Bacalhau foi onde eu tive muito contato com o seu saudoso João Macacão. Um abraço pro João Macacão, onde quer que ele esteja. Um grande mestre que me ajudou muito, me ensinou muito. E eu nunca conheci uma pessoa que não gostava do seu João Macacão. Ele realmente era uma pessoa muito amada e muito querida no meio do choro de São Paulo e do choro do Brasil. Inclusive essas rodas ainda acontecem aqui em São Paulo. E se você estiver passando por São Paulo e quiser ouvir o choro brasileiro, mas com uma ressalva, eu acredito que o Choro da Gruta esteja acontecendo em outro lugar. É feito pelo
pessoal do Choro Xangô e assim poder apreciar e conhecer mais do nosso choro paulista e do nosso choro brasileiro. E sempre nesse trajeto, desde a época que eu tava aprendendo as músicas do Dilermando Reis, eu sempre fui um cara muito curioso, isso é meu. Então eu sempre pesquisei mais a fundo, comecei a ouvir muitos LPs, ouvir muitos documentários, queria saber mais do nosso choro, da nossa história, que é uma história muito bonita e muito curiosa, então eu não consegui parar de pesquisar, eu faço isso até hoje. E durante o ano de 2020, fatídico ano de 2020, que eu não posso nem falar o que aconteceu aqui porque o YouTube vai... Justamente por esse período, teve uma efervescência de lives e de conteúdo online, então eu tava consumindo aquilo tudo e eu falei, pô, legal isso aí, eu gosto muito de falar sobre choro, gosto muito de choro, e eu sempre fui um cara que consumiu muito YouTube, inclusive outros tipos de conteúdo não ligados à música, mas vendo assim as suas edições, aquilo me influenciando bastante. E aí eu tive essa ideia de fazer algum contato com as pessoas que gostavam de choro, com as pessoas que gostavam da pesquisa do choro, das pessoas que querem saber mais sobre a nossa música popular brasileira. Então eu tive a ideia de fazer esse canal, mas também juntamente com o Instagram e o Facebook, então ir mesclando o conteúdo e compartilhando curiosidades e fazendo cada vez mais conteúdo para você que quer aprender mais sobre o choro e gosta da nossa tradicional música popular brasileira. Mas justamente por ser um tempo difícil, eu protelei demais, mas estou aqui, felizmente ou não, falando de choro para você e espero que você esteja gostando do conteúdo. Inclusive gostaria de deixar um convite, se você gosta de falar sobre choro, se você gosta de falar da nossa história, a gente precisa desse tipo de conteúdo, dessas pessoas que falam cada vez mais do nosso choro, da nossa música tradicional brasileira, da nossa história do cinema brasileiro, da nossa história mesmo. A gente tá precisando de cada vez mais conteúdo, então se você gosta de fazer, tem essa ideia, faça, não desanime, prepare o seu conteúdo, faça ele direitinho, estude como você pode fazer melhor um conteúdo, fazendo melhor um vídeo, e assim você pode contatar cada vez mais pessoas e mostrar a nossa história que é tão bonita e tão rica. E se você morar em São Paulo e quiser me chamar para uma roda de choro, se eu puder, com certeza eu vou, manda o DM lá no Instagram que eu vou fazer o possível para ir. E eu agradeço muito de você ter ficado até aqui. Esse foi um vídeo mais curto, um vídeo mais conversa, onde eu contei um pouco da minha história, mas eu quero ouvir de você também. Como você começou no choro? Por que você se interessa pelo choro? O que você gosta do choro? As ideias de conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal? Se você tem críticas, sugestões, vamos conversar pelos comentários e também curtir o conteúdo, se inscrever no canal, nos seguir nas nossas páginas no Facebook e no Instagram e aumentar a comunidade chorística cada vez mais. Um forte abraço de coração, beijos chorosos para todos vocês e eu sou Victor Guedes e fui!